Olá, vamos entrar agora na nossa aula de hoje no direito sucessório, mas mais especificamente na sucessão testamentária. Sucessão testamentária que decorre então de um testamento ou de um codicilo. Nessa primeira visão da sucessão testamentária, nós temos que o ato de disposição de última vontade tem duas espécies: testamento ou codicilo. Então, se a pessoa quer deixar por escrito a forma de divisão do seu patrimônio para depois da sua morte, pode utilizar uma das 6 espécies de testamento ou pode usar um codicilo, que é uma forma mais simples de disposição de última vontade, também chamado de ato de última vontade. As duas formas estão corretas de falar e de escrever: ato de última vontade ou disposição de última vontade. E se cair num concurso, num exame de ordem, como já caiu, quais são as duas espécies de disposição de última vontade? Codicilo ou testamento. Então, o codicilo não é uma espécie de testamento, é uma espécie de ato de última vontade. Vamos começar com o codicilo, que é a forma mais simples de disposição de última vontade. Começamos com o codicilo. Codicilo eu vou dar o conceito, mas antes, para ter uma visão inicial, é como se fosse um testamento, mas sem aquelas formalidades tão rígidas de um testamento. Então, nós podemos conceituar codicilo como o ato de última vontade, pelo qual o disponente traça diretrizes sobre assuntos pouco importantes, despesas e dádivas de pequeno valor. Dádivas são doações de pequeno valor. Então, o codicilo é para tratar de de entregar bem, deixa no sentido de deixar, né, bens em vida para depois da sua morte, para produzir efeitos a partir do momento da morte, como se fosse deixa testamentária, uma expressão bastante utilizada. Então, existe também a deixa do codicilo. E para tratar, entretanto, de coisas de pequeno valor econômico, financeiro. Pode até ter um alto valor sentimental, mas de pequeno valor econômico. Mesmo sendo mais simples do que o testamento, o codicilo tem uma forma. O codicilo ele deve ser feito por escrito, datado e assinado. Então ele é feito de próprio punho, datado e assinado pelo disponente. A pessoa que faz o codicilo é chamado de disponente. E de modo que basta que seja feito por escrito. Coloca a data, assina embaixo, é o suficiente, não precisa de testemunha, não precisa ir no tabelionato de notas, não precisa reconhecer firma, não precisa de qualquer outra providência. De forma bem simples, bem fácil, uma folha de papel, você escreve lá: olha, quando eu morrer, eu deixo minhas roupas para meu irmão, as fotos de família para minha irmã, e assim por diante. Deixo R$200 para alguém, valor financeiro pequeno. Muitas vezes me perguntam: Cristiano, mas o que é um valor financeiro pequeno? Depende do patrimônio do disponente. Uma pessoa que ganha 100 mil por mês é diferente de alguém que ganha R$2.000 por mês, em relação ao que ele considera de pequeno valor. Então depende do patrimônio do disponente. Ele pode deixar em codicilo para quem ele quiser, desde que tenha essa característica de, em relação ao seu patrimônio, não seja um bem de alto valor. A jurisprudência tem entendido que, e a doutrina também, que se é imóvel, se é veículo, um valor em dinheiro de um montante maior, aí já deve ser utilizado o testamento, não o codicilo. O codicilo, depois que ele é feito, ele pode ser revogado de que forma? Ele pode ser revogado por um outro codicilo? Sim, está aí no nosso slide. Um codicilo pode ser revogado por um codicilo posterior. Agora, feito um codicilo, depois é possível fazer um testamento revogando esse codicilo anterior? Também é, porque o testamento está mais forte que o codicilo. Então, quem pode o mais, pode o menos. O testamento, que é mais forte, pode revogar o codicilo, que é mais fraco. Então, um codicilo pode ser revogado tanto por um codicilo posterior, como por um testamento posterior. Entretanto,
para fechar o raciocínio. Se é feito um testamento, é possível depois fazer um codicilo para revogar um testamento feito anteriormente? Não. Aí não é possível. Porque o mais fraco, que é o codicilo, não pode revogar o mais forte, que é o testamento. Então, o testamento, por sua vez, só pode ser revogado por outro testamento. A gente vai ver em outra aula, até com mais calma, essa análise da revogação do testamento. Aqui, nesse momento, a gente só está destacando a revogação do codicilo e fazendo uma comparação aí com o testamento, tá? Então, o nosso foco nesse momento é o codicilo. Pode ser revogado por um codicilo posterior ou pode ser revogado por um testamento posterior. Então, o codicilo é bem simples. Uma folha de papel, escreve, data, assina e deixa a coisa de pequeno valor para quem quiser. Mudou de ideia, faz um codicilo posterior ou faz um testamento após também aquele primeiro codicilo e revoga o codicilo feito anteriormente. O codicilo está regulamentado pelo Código Civil nos artigos 1881 a 1885, 1881 até 1885. Além do codicilo, que é para tratar de coisas de pequeno valor, nós temos o testamento. Esse sim, o testamento é um ato de última vontade, um documento que vai trazer disposições de toda a ordem e do valor e do patrimônio que bem entender o testador. Então, o testador pode utilizar o testamento do patrimônio que quiser, da parte que quiser do seu patrimônio. Lembrando que se ele tem herdeiro necessário, ele pode dispor em testamento até 50% para quem ele quiser, porque os outros 50% devem ficar para os herdeiros necessários. Mas não existe limite de valor de bem, desde que fique dentro dos 50% da parte disponível. O testamento, ele tem como principal e primeira finalidade tratar de dinheiro, tratar de patrimônio. É para dispor sobre os bens, mas não só. O testamento não serve apenas para dispor de bens, de divisão do patrimônio para os seus herdeiros ou deixar para um legatário um bem específico. O testamento também pode ser utilizado para outras finalidades. Uma criação de uma fundação, por exemplo, nomeação de um tutor, chamado tutela testamentária, pode ser utilizado para perdoar o indigno, perdão do indigno, pode ser utilizado para deserdação. Em outra aula a gente vai explicar com mais calma como é que funciona a deserdação no Brasil, mas é possível deserdar no Brasil, mas obrigatoriamente através de testamento, para reconhecer a paternidade ou reconhecer a maternidade de filhos. Então o testamento não é só para dividir patrimônio, para tratar de patrimônio, pode ser utilizado também para outras finalidades. Agora, o testamento ele sempre pode ser revogado por outro testamento. Pode ser revogado por outro testamento, menos o reconhecimento de filho. O reconhecimento de filho pelo pai ou pela mãe em testamento é uma cláusula testamentária, vai estar inserido lá numa cláusula testamentária que não pode ser revogada. É a única cláusula testamentária que não pode ser revogada, porque o restante do testamento sempre pode ser alterado, sempre pode ser revogado por um outro testamento, mas o reconhecimento de filho não pode ser revogado nem por outro testamento, nem por nenhum outro documento. Qual que é a lei que se aplica? Depende. A norma reguladora, a norma que se aplica, a lei que se aplica, depende. A lei em vigor no momento do testamento é aquela que vai regular, que vai tratar da capacidade testamentária ativa, ou seja, de quem pode fazer testamento no Brasil, que a gente também vai ver com calma em outra oportunidade. Mas a capacidade, quem pode? Quem pode fazer testamento no Brasil? Tem que obedecer às leis em vigor, ou a lei em vigor, no momento em que o testamento é feito, tá? Quais os requisitos para se fazer o testamento? A gente obedece à lei em vigor no momento do testamento. Por outro lado, quem herda, quem recebe a herança, quem pode receber, os limites que podem receber, ou quem é excluído do recebimento da herança, vai obedecer às regras da lei em vigor no momento da
morte, no momento da morte, ou seja, no momento da abertura da sucessão, que é o momento da morte. Tá? Então, para regulamentar quem pode testar, lei em vigor no momento em que o testamento é feito. Quem herda, quanto herda, regras da divisão da herança, limite de cada herdeiro, etc. Então, quem vai herdar, capacidade passiva, ou seja, quem vai herdar, lei em vigor no momento da morte. Vamos aprofundar então nas espécies de testamento. Antes de nós aprofundarmos nas espécies de testamento, vamos estudar o que é um testamento de um modo geral. Depois a gente vai entrar primeiro no testamento público, depois no testamento cerrado e particular, que são as 3 espécies de testamento ordinário. Tá? Mas vamos por partes. O que é um testamento? O testamento é um ato jurídico unilateral. Ato jurídico unilateral seja praticado por uma pessoa. Personalíssimo o testamento é, ou seja, o testamento nunca pode ser feito por procuração, ele tem que ser feito pessoalmente pelo testador. O testamento é um ato a título gratuito, benéfico. O que significa título gratuito? De graça o testamento é feito. Em outras palavras, o testador não pode utilizar o testamento para ganhar dinheiro. Quando eu falo de graça, não é que o tabelião não vai cobrar, não é isso. Uma coisa é falar que o testamento é benéfico, significa que o testador, quem faz o testamento, não pode ganhar dinheiro com o testamento. Outra coisa é o tabelião. O tabelião faz o testamento público, é lógico que ele vai cobrar pela escritura pública do testamento. Então, quando eu falo que ele é gratuito para o testador ganhar dinheiro, não para o tabelião. O tabelião vive disso, tem mais que cobrar mesmo pela lavratura do testamento público. Tá? O testamento é um ato solene, formal, significa que tem que obedecer a diversas formalidades, solenidades, para que ele seja válido. O testamento também é revogável. Ele sempre pode ser revogado por um outro testamento, salvo o reconhecimento de filho, conforme eu falei agora há pouco. E o testamento é um ato jurídico causa-mortis, ou seja, ele produz efeitos a partir da data da morte. Né? Ele é feito em vida, evidentemente, mas ele só vai produzir efeitos a partir da data da morte. E o testamento ele vai poder transmitir um todo ou em parte o patrimônio do testador, além de fazer outras declarações, ou seja, além de ele poder ser utilizado também, não só para tratar de patrimônio, mas ser utilizado também para outras finalidades, conforme a gente viu no slide anterior. Então tá aí o conceito de testamento. Então, rapidamente, isso que eu acabei de falar, como é que ficou o nosso conceito de testamento? E todas as espécies de testamento. Testamento é o ato jurídico unilateral, personalíssimo, a título gratuito, solene, revogável, causa-mortis, pelo qual alguém transmite no todo ou em parte bens e faz também, pode fazer outras declarações. Está aí o nosso conceito para testamento, está aí o conceito para testamento. E agora a gente pode aprofundar, podemos entrar nas espécies de testamento. Os testamentos são divididos em 2 grupos, em 2 bloquinhos. Testamentos ordinários e testamentos especiais. Tá? Os testamentos ordinários são testamento público, testamento cerrado e testamento particular. Público, cerrado e particular são os testamentos ordinários. E nós temos também os testamentos especiais. Os testamentos especiais são os testamentos: testamento marítimo, testamento aeronáutico e testamento militar. Marítimo, aeronáutico e militar são as 3 espécies de testamentos, são os testamentos especiais. Agora a gente tem que passar a estudar cada uma dessas espécies, saber os detalhes, as formalidades, as regras de cada uma dessas espécies de testamento. Cada uma dessas 6 espécies de testamentos nós vamos estudar uma de cada vez com calma, entre essa aula e a próxima aula, cada uma dessas 6 espécies de testamento. Começamos então com o testamento mais famoso, o mais usado, o mais importante, que é o testamento público. Está aqui
um slide do testamento público. O testamento público está regulamentado no Código Civil, artigos 1864 a 1867. O testamento público, ele é o testamento mais utilizado, até porque ele tem uma força muito grande, que é a força da fé pública do tabelião, do tabelionato de notas, que é muito difícil atacar, que é muito difícil anular. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente sugere para algum amigo, algum parente, né, que queira fazer, ou quando o advogado vai sugerir para o cliente qual testamento fazer, eu sempre acho que o ideal é a gente sugerir para fazer um testamento público. Eu não estou aqui querendo fazer nenhuma propaganda de tabelionato de notas, mas a fé pública do tabelião faz com que o testamento público seja muito difícil de ser anulado. Eu já participei, enquanto promotor de justiça, de ações anulatórias de testamento. E a gente percebe que quando é ajuizado por algum outro herdeiro uma ação anulatória para tentar anular um testamento, quando esse testamento é um testamento público, a chance é quase zero, a chance é mínima, porque o tabelião ele atesta que o testador compareceu ali no tabelionato de forma livre, de forma espontânea, ciente do que estava fazendo, e manifestou a sua forma de forma livre e consciente. De modo que essa declaração, esse atestado do tabelião é muito difícil de ser derrubado. Na teoria sempre é possível, evidentemente, você provar, por exemplo, a má-fé do tabelião, etc. Na teoria é possível. Na prática a gente sabe, o dia a dia do fórum, que a chance é praticamente zero de se conseguir anular um testamento público, né, por algum vício, até porque os tabelionatos estão acostumados a fazer testamento e de modo que fazem muito bem feito e obedecem a todas as formalidades da lei, de modo que o testamento está formalmente e em relação ao conteúdo também normalmente muito bem feito lá nos tabelionatos de notas. O testamento público, então, ele é feito por instrumento público, sempre, né? O nome já está dizendo, é sempre feito por instrumento público, aonde? Em qualquer tabelionato de notas. Qualquer tabelionato de notas. Ele é um testamento público porque ele é feito perante alguém que tem a fé pública, que é o tabelião. Mas em relação à sua publicidade, não é tão simples assim. Vamos entender melhor. Apesar de ser um testamento público, feito por instrumento público, perante alguém que tem a fé pública, ninguém pode chegar lá no tabelionato de notas e falar, eu quero vir ler aqui o testamento do Cristiano. Não pode, não tem acesso. Enquanto o Cristiano está vivo, ninguém tem acesso ao conteúdo do testamento público. Tem inclusive normas da corregedoria dos tribunais de justiça nesse sentido, determinando que, enquanto o testador está vivo, não se dá acesso ao conteúdo do testamento, e sim apenas quando de seu falecimento, aí sim, depois da morte do testador, as pessoas têm direito a ter acesso até para saber se foi contemplado ou não por aquele testamento. É feito em qualquer tabelionato de notas. Você não precisa ser o tabelionato em que o testador mora, nem onde ele tem imóvel. Simplesmente ele pode viajar quilômetros e quilômetros em outra cidade ou ir em diversas centenas de quilômetros para frente e fazer em outro tabelionato de notas. Não é comum se fazer, mas é possível. Você faz no tabelionato de notas que quiser. O testador dita as estipulações que são trasladadas para o livro, na presença de duas testemunhas idôneas e desimpedidas. Então, na verdade, na teoria, se para fins de exame de ordem, concurso, ele fala as suas cláusulas testamentárias, que são escritas, né, trasladadas no livro, e na presença de duas testemunhas, e aí todos assinam, o tabelião, o testador e as testemunhas irão assinar esse testamento, o livro e o testamento, para que seja lavrado o testamento público. O testamento público, isso na teoria. Na prática, gente, não custa fazer um comentário rápido aqui, é muito comum o testador, ou ele vai no tabelionato de notas, ou ele vai no seu advogado. O advogado redige o testamento, sempre, claro, em comum acordo com o cliente, ou então o próprio funcionário do tabelionato de notas redige, que estão muito acostumados a fazer
testamento público, redige o testamento e aí manda a minuta para o testador, para ele ler com calma, ver se é isso mesmo, se ele quer mudar alguma coisa, aí se marca um dia, em horário, lá no tabelionato de notas, mas para ser feita a leitura oficial, na presença de duas testemunhas e do tabelião e do testador, para que todos assinem. Então, mas na verdade já está pronto, na prática já está lá e pronto, né? O funcionário do tabelionato já deixa pronto para o testador ali comparecer e aí apenas ler, ele está lendo, na verdade, o testamento já está pronto, ele lê em voz alta e assim todos assinam. Então, na prática, é assim que funciona. Outra coisa que me perguntam é o seguinte, Cristiano, há necessidade da presença de advogado? Não. O testador ele pode ir direto no tabelionato de notas sem estar acompanhado de advogado, nem antes, nem durante, nem depois, nem em nenhum momento. Nem precisa ter se consultado. A gente sempre sugere que se consulte com o seu advogado antes de fazer um testamento, evidentemente, até por advogado orientar, explicar o que pode, os limites da lei, o que pode ser deixado em testamento, o que não pode, explicar todos os detalhes para que o testamento saia exatamente dentro da lei e não tenha perigo de ser anulado em relação ao seu conteúdo, especialmente, né? Deixou ali mais do que metade do patrimônio, não pode, se você tem herdeiro necessário. Então, aquelas regras para se fazer o testamento, o advogado vai orientar o próprio cliente. Mas não é obrigatório, a verdade é que não é. Se o testador quiser ir diretamente no tabelionato de notas, ele pode, e lá ele faz o seu testamento público conversando diretamente com o funcionário do tabelionato de notas ou com o próprio tabelião. A pessoa cega, o cego, ele só pode fazer testamento público, ele não pode fazer o testamento cerrado em particular, as outras espécies de testamento ordinário. Então, é a confiança que nós temos no tabelião, na fé pública do tabelião. O testamento público também só pode ser feito no vernáculo, ou seja, em língua portuguesa. O surdo-mudo, o analfabeto também podem fazer testamento público, não só o testamento público, mas podem fazer, sim, testamento público. Essas são as regras, então, do testamento público para que seja feito. Tem que ir lá, paga o valor cobrado, né, os emolumentos ali para o tabelionato de notas e é lavrado o testamento público. Né? Não obstante o pagamento do valor para o testamento público, acaba sendo um testamento mais seguro, com menos chances de ser anulado. A segunda espécie de testamento é o testamento cerrado. O testamento cerrado também é chamado de testamento secreto, também chamado de testamento fechado, também chamado de testamento cozido. Olha só que interessante, testamento cozido, também chamado de testamento costurado. Olha só, cozido não é cozinhado, hein? Estou fazendo cozido. Cozido vem de cozer, e cozer significa costurar. Por que será, né, que o testamento cerrado, também chamado de secreto, fechado, cozido ou costurado, por que ele tem todos esses nomes? E por que ele é chamado de costurado ou cozido? Porque, na verdade, ele é costurado mesmo. Né? O conteúdo do testamento cerrado não é conhecido por ninguém. O testador faz um testamento na casa dele, onde ele quiser, no escritório dele, na casa dele, não mostra para ninguém, leva lá o papel fechado no tabelionato de notas, tem que ir no tabelionato de notas, leva lá fechado para que o testamento cerrado, aquele papel que é o testamento dele, seja lacrado pelo tabelião. E para lacrar, o tabelião pega uma linha e ele costura as laterais do testamento cerrado. Depois coloca uma cera ou algo equivalente em cima, né? Ou silicone, cera em cima daquela linha e lacra o testamento cerrado. E devolve depois o testamento cerrado para o testador. Então, olha só que interessante. O testamento cerrado é assim, eu faço na minha casa. E vamos supor que essa folha aqui seja o meu testamento cerrado. Eu levo lá para o tabelionato, ele lacra, ele costura, põe a cera, né? Registra no tabelionato de notas que eu, no dia tal, na presença de duas testemunhas, apresentei para se lacrar do testamento cerrado.
Fica constando no tabelionato, então, que ele lacrou, mas não o conteúdo. O que está escrito dentro desse papel não fica constando no tabelionato de notas. E ele me devolve, na presença dessas duas testemunhas, então, tabelião, as duas testemunhas do testador, o tabelião devolve para o testador o meu testamento cerrado. E eu levo embora para minha casa. Depois que ocorre a morte, então, aí esse testamento tem que ser aberto pelo juiz em audiência, na presença do promotor de justiça. Eu já participei algumas vezes, poucas vezes, né, como promotor de justiça, de audiência de abertura de testamento cerrado. É interessante porque tem a linha, você vê a linha, o juiz corta, pega uma tesoura e corta a linha para abrir de verdade um testamento que foi lacrado, testamento cerrado. Aí suja até a mesa do juiz e tal, porque cai aquela cera e tal. Não é tão comum, mas existe. É possível e existe o testamento cerrado. Ele só pode ser aberto pelo juiz, porque se alguém romper esse lacre antes da audiência, o testamento estará revogado. Esse é um problema do testamento cerrado, né? Vai alguém lá, rompe o lacre, está revogado. Ou se perdeu o documento. O conteúdo do testamento cerrado não está registrado em lugar algum. De modo que, se perder o conteúdo, se perder esse documento, pegou fogo, caiu na água, não sabe onde está, não tem o que fazer, não dá para cumprir o testamento porque ele não está registrado, o conteúdo dele não está em lugar algum. Tem que ter aquele documento, precisa preservar aquele documento, senão não dá para cumprir o testamento cerrado. A pessoa alfabetizada pode, o surdo-mudo alfabetizado, claro que podem, desde que alfabetizado, porque é o próprio testador que faz o testamento cerrado. O analfabeto não consegue fazer o testamento cerrado, porque é ele que tem que fazer o próprio testamento. O testador vai fazer o testamento onde quiser e leva lá na presença de duas testemunhas para que seja lacrado, conforme acabei de explicar, e ele será aberto pelo juiz. Se for aberto por outra pessoa, estará revogado. Pode ser feito em língua estrangeira? Pode. O testamento cerrado pode ser feito em língua estrangeira, não precisa ser feito em português, claro que pode ser em português, mas pode ser também feito em língua estrangeira. Tá? Então, tá aí, nós estudamos hoje essa parte inicial da sucessão testamentária com o codicilo, conceito de testamento, finalidades do testamento e as duas primeiras espécies de testamento, que são o testamento público e o testamento cerrado. As outras espécies a gente vai estudar na próxima aula. Um abraço e até lá.